Olá, dando continuidade à disciplina de Linguagem de Programação 2, vou estar apresentando o desenvolvimento da atividade que foi proposta para entrega nesse dia 18 aí, que seria a codificação e apresentação do banco de dados do projeto, pelo menos 2 creates do CRUD, né, no contexto em que a gente escolheu trabalhar. Então, o meu contexto foi o Pomodoro e a minha intenção é criar um sisteminha bem simplesinho mesmo, só para implementar a técnica do Pomodoro, né? Para auxiliar a implementação da técnica do Pomodoro. Então, vamos começar a parte visual, apresentar o sisteminha, né? Até então. A parte de login está pronta, como já foi apresentado antes, e os 2 CRUDs que eu escolhi, o do cadastro do usuário, né? E o outro seria o cadastro das tarefas, né? Mais para frente a intenção é vincular tarefas aos ciclos de Pomodoro. Então, se o cara não tiver uma conta para logar, ele pode vir aqui e criar a conta dele. Então, esse aqui já é o CRUD de usuário. Então, eu vou criar uma para mim. E aqui ele falou que o registro foi efetivado com sucesso. Então, agora eu já posso fazer o login. Essa página aqui não é a página padrão, isso aqui estava só para ter uma página para direcionar, tipo o dashboard, mas a telinha que eu fiz foi essa aqui, que seriam das tarefas, né? Como eu implementei só o cadastro, então eu vou excluir as tarefinhas que já tem cadastrada, e aí quando eu venho aqui para listar, não vai listar nenhuma. Tem um probleminha, né? Que as tarefas que trazendo não é necessariamente do usuário que logou, que eu acabei de ver isso, mas isso aí depois eu corrijo, é coisa simples. Mas suponhamos que esteja tudo certo. Aí aqui você pode cadastrar uma nova tarefa, e esse aqui é o segundo CRUD da proposta. Então, por exemplo, finalizar, não sei qual atividade que é essa, atividade LP2. E aqui pode enfim, é só para ver funcionando, né? Pronto, tá aqui a tarefa. Se eu vir aqui cadastrar uma nova, né? Cadastrou. Então as tarefas estão cadastrando. Então os 2 CRUDs estão aí. Com relação ao banco de dados, deixa eu ver quanto tempo já foi. 3 minutos. Banco de dados. Aqui tem um script chamado Cria Database, que eu estou criando as minhas tabelas. Aparentemente, o que deu a entender aqui é que seria toda a base de dados, né? Mas eu não criei toda a base, não. Criei só essas 2 tabelas por enquanto. Conforme o projeto for evoluindo aí, eu vou criando. Como o projeto é pequenininho, né, eu ainda não fiz a modelagem, né? Está bem atrasado, porque eu não fiz a modelagem do banco ainda, né? Eu fiz só das partes necessárias mesmo. Mas uma coisa que eu queria mostrar e que eu perdi um pouco mais de tempo foi na parte de abstração da aplicação no que tange a conexão com o banco de dados, no que tange a manipulação dos registros. Conforme foi apresentado na aula, a gente meio que elaboraria nossas queries, né? Para cada coisa a gente elaboraria nossas queries. O que eu fiz no sisteminha foi meio que evoluiu um pouco mais o framework, né, o Flask, na questão de estrutura de pasta. Então, tipo, eu criei os controladores aqui nessa app, né, que é o arquivo padrão, é basicamente um arquivo de rota, um arquivo de roteamento. Aqui no arquivo de roteamento, ele destina, então, cada rota destina para o seu controlador específico.
Então aí é um método, corresponde ao método do controlador. E aqui eu importo meus controladores. Aí que tem as minhas classes de controlador. Aqui a parte de autenticação tem a parte de login e o método relativo ao login e a parte de registro, né, de cadastro de usuário. E aí aqui eu tenho o controladorzinho da tarefa, né? Aí que tem a parte de listagem de tarefa, a criação de uma nova tarefa, que é basicamente renderizar o template do create, e o store, que é o método de persistir esses dados no banco. E aí aqui eu tenho a classe, as models, né, que tipo a model é o modelo do banco, né? Então aqui eu tenho a base model, né, a minha classe de modelo base, que estende os outros modelos vão estender dela. E aqui, por exemplo, eu tenho um modelo de usuário e um modelo de tarefa, né, de task aqui. E aí aqui tem dois atributos da classe, que são o label, que são os campos correspondentes à tabela, e o nome da tabela. E na user é a mesma coisa, né? As colunas e o nome da tabela. O ID, ele é implícito como sendo um ID mesmo, né? Mas se quiser especificar, você consegue também. Aí aqui nesse modelo, eu tenho todos os métodos padrão para não ter que ficar criando, ter que ficar escrevendo meu select na mão, né? Porque daí eu meio que eu criei meu próprio ORM, se eu posso dizer assim. Dessa forma, toda vez que eu tiver que manipular alguma coisa relacionada ao banco de dados, por exemplo, aqui no controlador de tarefa, por exemplo, se eu quiser criar, o que eu faço? Eu só chamo a minha task, que eu instanciei, modelo task aqui, né, o modelo de tarefa, e uso os métodos do ORM, né? Esse all aqui é para selecionar todos os registros. Esse create é para criar o registro. Aqui, por exemplo, no login, o que ele está fazendo aqui? Ó? Esse aqui é um bom caso, esse aqui é um ótimo caso. Ao invés de eu criar uma carry específica para o login, eu criei as carries genéricas e aí eu monto ela conforme a minha necessidade aqui no controlador. Então aqui, ó, select, aí no caso quando eu não passo o argumento é tudo, né? Pega tudo onde a coluna username corresponde a esse valor e a senha, né, password, corresponde a esse valor, e aí que esse get aqui que é para retornar o atributo, porque aqui para mim conseguir fazer esse alinhamento isso é uma coisa muito interessante, para mim conseguir fazer o alinhamento dessas funçõezinhas aqui, o que elas retornam na verdade é a classe, né, é a própria instância da classe, então elas retornam um self. Se eu vir nesse select aqui, ele é um modificador da classe e ele retorna ela mesma, porque daí eu consigo ficar chamando ela quantas vezes eu quiser, com exceção do get. Aí o get sim vai me retornar os atributos da classe. Porque aí quando eu faço esse get, o que ele faz? Ele pega esses outros métodos aqui, eles são modificadores da classe. Então eles basicamente estão interagindo num atributo chamado carry. Eles estão interagindo nesse atributo aqui, ó, por exemplo, ele está sempre incrementando. E daí o get ele vai basicamente pegar esse atributo carry e executar e retornar. Depois que ele executar, ele vai preencher, vai hidratar o atributo né, do modelo com o que veio do banco e vai retornar esse atributo para a gente. Então é basicamente isso. Assim, só queria. Acho que era só isso mesmo que eu queria falar. Devo ter passado o tempo. Passei mesmo.